Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos estudar a lição da Escola Bíblica Dominical, da revista da CPAD, a lição de número 7, que tem como título o seguinte, a responsabilidade da igreja com os missionários. Então, se você gosta de estudar as lições da Escola Bíblica Dominical, da revista da CPAD, eu convido você, se é novo por aqui, a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aqui das notificações, para que sempre que a gente fizer um vídeo novo, você seja avisado a respeito desse vídeo aqui pela plataforma. E se você gostar do conteúdo, claro, eu convido você também a no final deixar o seu gostei, que vai ajudar muito para que o vídeo e o canal, né, comece a crescer um pouco mais aqui no YouTube, comece a ter um pouco mais de relevância. Lembrando que nesse canal nós falamos sobre as lições da Escola Bíblica, mas de uma forma bem simples, direta e bem objetiva, pontuando algumas coisas de acordo com o nosso entendimento, mas também orientamos você a que você vá à Escola Bíblica Dominical da sua igreja e tire as possíveis dúvidas que você tiver lá com o seu professor da Escola Bíblica Dominical. Então, essa lição de número 7, ela, como a gente falou, ela fala sobre a responsabilidade da igreja com os missionários. E o comentarista colocou como texto áureo o versículo que está em Gálatas 6:10, que diz assim, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Nós poderíamos, nesse versículo aqui, falar um pouquinho mais sobre essa questão, sobre os domésticos da fé, aqueles que estão próximos a nós, que são nossos, né? Vamos dizer assim, chegados, né? Mais próximos, que são da nossa própria igreja, que são da nossa própria família, a respeito desse cuidado. Então ele coloca esse versículo aqui como base para chamar a responsabilidade da igreja de cuidar dos seus missionários. E nós vamos ver aqui nessa lição em quais pontos ele vai abordar a respeito desse cuidado da igreja com os missionários. Um cuidado no total. A gente vai entender aqui que não é só o cuidado com o missionário que foi, enfim, mas com toda a família do missionário, com tudo em redor daquele missionário. A família, o cônjuge, os filhos e todos que estão ali junto com ele. É dever da igreja, responsabilidade da igreja local, a igreja que enviou, cuidar desses missionários e de toda a sua família em todos esses aspectos. A verdade prática diz assim, é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Então, mais uma vez ele reforça aqui, não é pura e simplesmente, se a gente pode dizer simplesmente, né, enviar o missionário e esquecer do missionário por lá, ou custear de uma maneira, vamos dizer assim, em parte, a ida daquele missionário. Claro, pode ter aí suas exceções, de repente aquele missionário tem uma fonte de renda onde ele pode, por si só, custear a sua estadia naquele lugar, a sua permanência, enfim, é uma coisa diferente. Mas é uma exceção. O comentarista não fala desse tipo de exceção. Ele fala aqui da responsabilidade da igreja que você, como igreja, enviou o missionário, o dever, a responsabilidade de cuidar, de custear, sustentar, tanto ele como toda a sua família, é da igreja que o enviou. Então a gente vai abordar aqui algumas coisas nessa primeira parte. Eu acho interessante essa questão de abordar que a responsabilidade da igreja com o cuidado dos missionários, ela tem que atingir todas as esferas. A gente falou, desde o cônjuge, os seus filhos, o estudo dos filhos do missionário, né, que por acaso está lá no campo missionário, e ele, nesse período, porque existem missionários que no período em que estão em missões, a esposa fica grávida, tem filhos pequenos. Então, irmãos, é verdade que enviar um missionário, ou a pessoa ter um título de missionário, esse missionário foi enviado pela nossa igreja. Ele foi enviado, mas se a igreja não tem a responsabilidade de custear, é muito complicado.
complicado isso, muito complicado. Vocês lembram que na lição passada nós falamos sobre orar, contribuir e um chamado para ir, para fazer missão. E foi muito abordada essa questão. Se você não pode ir, você pode orar, você pode contribuir. E aí algumas pessoas, né, claro, devem ter entendido, não, eu não preciso ir, só eu orando tá bom, eu não preciso ir, só eu contribuindo tá bom. Tudo bem, nem todos são chamados para especificamente esse trabalho de missões transculturais. Mas eu preciso abordar aqui até um comentário que o meu professor da escola dominical, nessa lição passada, ele comentou que foi muito interessante. Ele chamou atenção para a questão da missão transcultural, ou seja, de transpor uma cultura nova, mas ele abordou exatamente sobre uma missão que cada cristão tem. E ele colocou como uma missão transcultural. Ele fez uma analogia interessante, porque cada um de nós, como cristãos, tá? Nós temos uma representação de uma cultura, que é a cultura do reino do céu. E se nós falamos dessa cultura para uma pessoa aqui no mundo que ainda não reconheceu a Jesus como único e suficiente Salvador, de certa forma, nós também estamos fazendo uma missão transcultural. Estamos trazendo a cultura do céu, que nós já aceitamos, reconhecemos e defendemos, e estamos mostrando para aquela pessoa. Então eu achei interessante, né, o que esse nosso professor falou. Por quê? Porque ele trouxe exatamente um chamado à missão. Não só pensar em uma missão em sair do país, mas uma missão local. E essa missão local, mas também como transcultural. Claro, foi uma analogia, eu achei interessante, e por isso eu estou comentando com vocês aqui. Então nós temos uma cultura, você que aceitou, reconheceu Jesus como o único, suficiente Salvador e Senhor da sua vida, você hoje tem uma cultura. E você precisa defender essa cultura e transmitir essa cultura para contrapor uma cultura que hoje nós vemos no Brasil, que está muito acentuada, que é uma cultura, por exemplo, que eu posso dizer assim, que é uma cultura perversa, uma cultura de inversão de valores, de princípios e valores. Veja aí, veio à tona aí, nesse governo atual, essa questão do assassinato de crianças no ventre. Né? Um nome que a gente nem pode falar aqui, que muitas das vezes sofremos algum corte da plataforma por conta desses tipos de comentário. Então, nós temos uma cultura hoje no Brasil e tem vários outros aspectos. É claro que se a gente fosse falar aqui, mas você vai acompanhar que hoje nós temos uma deturpação da cultura do que a Bíblia ensina aqui no Brasil. E nós precisamos falar para as pessoas, quem é cristão precisa defender que na nossa cultura do reino dos céus, nós não concordamos com esse tipo de prática. Esse que eu coloquei aqui, com a liberação de substâncias alucinógenas, que você vai conhecer, que é, né, aquela erva maldita. Nós não concordamos com isso. Nós não concordamos com a corrupção. Nós não concordamos, nós temos uma cultura e nós precisamos defender isso. Mas é aí que eu vou entrar nesse ponto. Existe boa parte, eu vou falar boa parte mesmo, da igreja que não se importa com essa questão de defender e combater essa cultura aí que deturpa os princípios da Bíblia. Existe boa parte. Infelizmente, é uma realidade. Então, a introdução, como eu falei, ele vai falar aqui, é a responsabilidade da igreja cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. Olha que interessante isso aqui. Esse cuidado ainda deve abranger o cônjuge e os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptar em uma nova realidade transcultural para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do
planejado. Então a gente precisa entender isso daí. De outra forma, olha que interessante que ele colocou aqui, ó. O ponto 1, a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Ele enumerou aqui três subtópicos que ele enumerou. Então, a realidade é que a responsabilidade da igreja, ela tem que ser, como o comentarista colocou aqui, é uma responsabilidade contínua, em todo o lugar. Então, ele colocou aqui, esse é o primeiro subtópico. O segundo subtópico que ele aborda é o seguinte, o sistema de apoio à obra de fé. Mas no primeiro subtópico aqui, ele elencou alguns pontos e eu vou falar só sobre o ponto D aqui, que é o seguinte, ó, todo o sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho de missões. O que é isso aqui? Todo o sistema de apoio, o que é isso? É fazer com que um missionário... É claro que eu entendo assim, né, irmãos? Eu não sou missionário, nunca fiz nenhuma missão transcultural, então nós vamos falar de acordo com o que nós lemos, tá? Ele, que é o missionário que está lá no campo missionário, existe a condição de, ele vai para o campo missionário, dependendo da região para onde ele foi, ele pode arrumar um trabalho lá, trabalhar um certo período, ganhar o seu sustento também lá como trabalhador, tá, daquela localidade, ajudar a sustentar a sua família com esse trabalho, ou, né, ele não ter esse trabalho e a igreja custear todo o período dele lá em tempo integral, mantendo ele em tempo integral como missionário, tá? Lembra que a gente falou aqui, digno é o obreiro do seu salário, lembra que a gente comentou na lição passada. Então aqui a gente lembra que tem esse aspecto. A igreja pode, dependendo do que foi alinhado com aquele missionário, né, ele pode ser custeado totalmente pela igreja e ele ser integral 24 horas fazendo missões, ou então, tendo a possibilidade, ele arrumar um emprego no local e, durante as suas horas vagas, ele então fazer o trabalho missionário. Eu creio que possa ser feito isso, não é? Mas o que o comentarista colocou aqui no ponto D é que esse missionário seja custeado, né? Seja apoiado de uma maneira financeira para que ele não precise trabalhar em um trabalho secular, mas que ele se dedique totalmente ao campo missionário. O ponto 2 diz o sistema de apoio à obra de fé. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Claro, obviamente, isso aqui é só uma confirmação. O missionário está lá, aceitou esse chamado, ele sabe das dificuldades enormes que ele pode encontrar, dependendo da região para onde ele for, e ele sabe que ele também vai depender, em boa parte, do custeio da igreja, ou da obra de fé daqueles que vão contribuir para o trabalho missionário. Mas aí também tem a responsabilidade da igreja, que recebe essas contribuições, fazer uma boa gestão dessa grana aí, para que esse missionário receba o que realmente lhe é devido. Não pode acontecer, eu não sei se acontece em alguma, mas eu quero só fazer uma suposição aqui, tá? Não pode acontecer de, por exemplo, um pastor ou um líder religioso que não está no campo missionário ter um custeio, um valor de um salário, vamos dizer assim, muito maior do que um missionário que está no campo missionário. Eu não acredito que deva ser desse jeito, né? Se acontece em algum lugar, eu não sei, mas eu estou fazendo uma suposição. Essa é a minha opinião. Eu acho que seria desproporcional você pagar um salário, vamos colocar assim, eu pago, sei lá, quantos salários? Só um exemplo. 5 salários a um pastor
que está numa igreja local e para o missionário lá eu envio um salário mínimo para custear ele, né? Sei lá, não sei o quanto isso é constrangedor até, né? O objetivo de missões, o subtópico 3 aqui. É bom lembrar de que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Isso tá óbvio, né, irmãos? Para todos nós. Esse é o objetivo principal do trabalho de missões. Esse é o objetivo principal do trabalho de missões. Se você leva o missionário a um determinado local e ele está cumprindo exatamente esse objetivo aqui, excelente. É que Cristo seja conhecido. E aí eu vou abrir um parênteses aqui que é a minha opinião. Sabe que aqui no nosso canal a gente está estudando um pouquinho, a gente comenta um pouco sobre o que a gente entende da lição. Aí eu vejo também que assim, a igreja que envia um missionário, ela não deve ter como prioridade, pelo menos na minha opinião, enviar esse missionário já para daqui a algum tempo abrir uma igreja lá, uma nova porta lá, naquele local. Porque durante muito tempo nós vimos que, e vemos ainda, né, algumas igrejas que elas abrem, enviam um cidadão para tal lugar, daqui a pouco já está abrindo igreja lá. Daqui a pouco já... Aí abre uma igreja em determinado local, abre a igreja, sendo que muitas das vezes nem tem membros suficientes para ter uma igreja naquele lugar. Entendeu? Então, pode ser um erro aí. Porque aí ela pode estar aumentando o custo para aquela determinada igreja estar lá aberta como um ponto de pregação do evangelho, quando, em contrapartida, poderia manter o missionário lá e essas reuniões serem feitas nas casas. Então, é só um adendo aqui. Então, de repente, a igreja pegar e enviar um missionário já pensando em abrir uma nova igreja, uma nova congregação, uma nova... Não sei se isso seria o mais ideal, mas o que o comentarista coloca aqui é que o objetivo principal é fazer com que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. E aí, aqueles que fazem um trabalho missionário de maneira que honre a Cristo terão todas as suas necessidades supridas. Ele coloca aqui Filipenses 4:19, onde Paulo escreve dizendo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E, para a gente terminar, ele está dizendo aqui, ó, não por acaso o Espírito Santo atua por meio de nossas vidas para fazer com que o nome de Jesus chegue a lugares e corações que não o conhecem. Para a gente terminar, a igreja local tem a responsabilidade de cuidar do missionário e sua família enviados ao campo. Esse é o resumo desse ponto 1, dessa parte 1 da lição, que fala sobre a responsabilidade da igreja de cuidar numa totalidade dos seus missionários. E aí a gente pontuou algumas coisas. É importante que a igreja envie o missionário? Sim. É importante que esse missionário tenha custeio pela igreja, né? Em todas as áreas, seja com todos os seus familiares, filhos, e aí tem uma série de coisas que envolve. É importante que a igreja, ao receber as doações, ela faça uma boa gestão e demonstre isso para quem está doando, porque isso é louvável, né? Que mostre para as pessoas como está sendo empregado o dinheiro que está sendo doado, até porque, irmãos, não é desconfiar de nada, mas é para manter a lisura, para manter a transparência para todos os que estão de fora, porque nós sabemos que muita gente aí que se diz cristão, evangélico, estão só interessados em catar o dinheiro dos outros. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, o fato da igreja ter esse processo bem detalhado e claro, óbvio, é louvável e certamente ela vai receber muito mais contribuições. Então, eu espero que você tenha entendido esse ponto aqui, essa primeira parte da lição, falando sobre essa responsabilidade integral de cuidar dos missionários, tá? Espero que você tenha gostado. Se você tem algum comentário, deixa aqui
embaixo um comentário contribuindo. Qualquer coisa que você comentar vai ser importante para que a plataforma mostre esse vídeo para o maior número de pessoas. E, no mais, deixe o seu gostei se você gostou do conteúdo. Simples, direto e bem dinâmico para a gente entender. Tá bom? Que Deus te abençoe abundantemente e lembre-se que a bênção do Senhor é quem enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.